Então, quando o paciente chega para nós, na população idosa, geralmente é o familiar que acaba pressionando essa ida, essa procura, tá? Então, seja a esposa, seja o filho, né? Eles estão acompanhando e a demanda geralmente parte desses cuidadores ou desse parceiro, né? Chegando lá, a gente acaba confirmando para esse paciente a existência da perda, até porque diante das informações que eles apresentam, da dinâmica familiar, desse prejuízo social em razão da comunicação mesmo que falha, ou até mesmo pelo volume de uma televisão que acaba incomodando o vizinho ouvindo, né? Então essa dinâmica começa a ficar fragilizada. E aí a gente consegue, através do exame, que é a audiometria, a gente consegue mostrar para esse paciente que existe, que não é invenção, que não é intolerância desse familiar. Né? Exatamente. Então ali a gente é algo palpável, a gente consegue mostrar, a gente coloca muitas vezes algumas ilustrações para ele poder, através dessa observação, né, com sons ambientais, poder ver, a gente começa a exemplificar. Olha, você, não é que você escuta, mas não entende? Não é que você consegue ouvir o alarme do carro do teu filho quando ele está chegando? Você consegue? A gente começa a dar exemplos e ele começa a ir confirmando. E aí, através do exame, a gente começa a ajustar isso e a pessoa começa a entender e ver, não, realmente o problema é comigo. Caso seja diagnosticado, e comprovado esse problema, como é que funciona a reabilitação? Necessariamente um aparelho auditivo? Tem outras técnicas? Como é são os primeiros passos desse tratamento ou da reabilitação auditiva? Então, assim, quando a gente fala em perda auditiva, nós temos vários fatores que podem causar essa perda auditiva, tá? E dentro do envelhecimento, nós temos uma perda auditiva que é decorrente do envelhecimento, que se chama presbiacusia. E essa presbiacusia, ela pode também estar associada com o histórico, de pregresso desse paciente de exposição a ruído, ao uso de medicações ototóxicas ao ouvido, ou doenças anteriores que também podem estar contribuindo para aquela condição auditiva atual, tá? E chegando para nós, no meu caso, o serviço lá que eu trabalho, ele é um serviço para conceder a questão de prótese. O nosso foco é prótese auditiva, aparelho auditivo, Então, geralmente o paciente que nos chega são pacientes que já têm isso claro. Não, eu estou indo para lá para adaptar um aparelho. Mas, considerando uma população geral que está passando pela dificuldade e que precisa realmente confirmar e quer fazer alguma coisa para mudar essa situação, ela vai buscar um profissional, o otorrino, a fonoaudióloga, vai fazer o exame. A partir desse exame, a gente vai analisar que parte do ouvido está afetado, existe outro tipo de tratamento cabível ou não, é só o aparelho. Então, o aparelho auditivo é um dos tratamentos. Existem casos que podem ter cirurgia, mas no idoso já muda, a configuração é mesmo destinada à questão do aparelho auditivo. E a tecnologia hoje está, maravilhosa, avançou muito. Então, os recursos que um aparelho hoje entrega para esse usuário para o usuário dessa tecnologia, é uma qualidade muito superior do que há 20 anos atrás. Eu te perguntar justamente isso, a tecnologia a serviço dessa reabilitação, até onde tem a questão dos preços, tem a questão da saúde pública já também servindo em alguns casos a essa implementação do aparelho auditivo, mas até onde, qual que é o nível que esse paciente pode alcançar novamente com a instalação do aparelho auditivo? Volta ao normal? É progressivo, é escadinha com o tempo, é automático, colocou, volta a ouvir, em que percentual, enfim, como é que funciona essa fase da reabilitação? Eu brinco com os meus pacientes que eu não tenho nenhuma varinha de condão escondida na minha mesa, tá? Então, o aparelho, ele não é mágica. A gente não vai colocar na orelha e, de repente, eu tenho um ouvido biônico,
porque isso não é verdade, tá? Cada caso é aquela historinha, cada caso um caso. Dependendo da condição auditiva, a gente vai perceber uma melhor vantagem, um melhor rendimento na comunicação, na compreensão de fala. Mas tem casos em que o comprometimento é tamanho, né? Dependendo das estruturas dessa via auditiva que estão afetadas, a gente vai ter um maior, né, maior dificuldade. Mas esse processo de uso de aparelho é algo que envolve muito motivação, né? Então a pessoa precisa aceitar que tem o problema e querer melhorar isso. Isso é o primeiro passo. A partir do momento que ela está ali, ela aceita, ela quer usar o aparelho, ela está disposta a querer melhorar, ótimo. Aí a gente precisa da paciência. Por quê? Ao colocar o aparelho, né, se a gente for pensar, uma pessoa que já está pelo menos 5 anos sem ouvir bem, porque a perda ela é gradativa geralmente. E então, quase imperceptível, exato, ao isso, longo do tempo, às vezes sons ambientais deixam de ser percebidos, mas a pessoa não se dá conta. Ela vai se dar conta quando a questão da demanda de comunicação, de linguagem, começa a pesar. Então, ela já faz um tempo que ela se adaptou, se ajustou àquela condição auditiva. De repente, eu coloco um instrumento que vai me permitir que esse som chegue fácil, o estranhamento é inevitável. Então, ele vai colocar o aparelho, ele vai achar, nossa, mas que barulho que é esse? Tipo, aqui na nossa sala, nós temos o ar-condicionado ligado. Para nós é normal. Para nós é normal. Uma pessoa que estaria com a perda auditiva, ela ia chegar, ela não ia perceber. Mas se eu adaptasse o aparelho nela, ela ia falar assim, tá fazendo barulho. O aparelho faz barulho, o aparelho não faz barulho, ele reproduz um som que está existindo, né? Então ele vai passar por um período em que ele vai ter que estar exposto a essa realidade sonora em que vivemos, resgatar, exatamente. Então existe uma dedicação. E dependendo da condição mesmo física desse paciente, se a gente, né, está diante de um paciente idoso com algumas debilidades, questões motoras ou mesmo cognitivas, a gente vai ter que partir para um cuidador, né, seja ele um filho ou, né, o cônjuge, né, então a gente vai precisar também lançar mão do suporte dessa pessoa para que o uso não seja interrompido, porque a continuidade do uso é o que vai fazer a diferença. O cérebro ele precisa estar em constante estimulação para que esse som se torne habitual, né, e normal para esse paciente. Então exige um processo ali que acaba sendo particular de caso para caso. Perfeito. E a gente chega num ponto também importante, doutor Gustavo, que é a qualidade de vida, né? Você trabalha há muitos anos já com essa faixa etária, com pacientes que, imagino eu, que tenha realmente um ganho significativo de qualidade de vida quando começa o tratamento, quando usa tecnologia a seu favor também. Como é lidar com isso no dia a dia, né? Observando o antes e o depois das pessoas que têm uma perda auditiva, depois retomam, né, a sua audição quase que ao período normal, com muitas doses de paciência, mas como é que é ver de perto essa retomada da qualidade de vida? O paciente, como a Dani colocou, você também, né, eles não têm a ideia, né, eles vão se adaptando, então ele acha que está tudo bem, até que, né, por algum motivo, né, ele foi convencido, então de novo sempre alguém de fora para convencê-lo. A maioria deles acha que está tudo bem porque eles vão adaptar o ambiente que estão ao volume de som que estão ouvindo, né, ou não estão ouvindo. E aí quando eles acabam conseguindo, né, se adaptar, a Dani colocou muito bem assim, de paciência, né, eles são impacientes, eu só não sei por quê, essa pressa, né, quer dizer, aposentou, tá de boa, não é? Mas eles têm uma impaciência, né? O aparelho ali colocou lá, o centrinho colocou, vem o nome, né, vem adaptado para eles, e aí eles deixam muitas vezes na gaveta. Mas quando eles o fazem, é encantador assim de ver, né? Você comunica, eles retomam algumas atividades, então muitos começam eles mesmos a começar a interagir com o que já faziam, né? Então, com gosto, né? Alguns voltam para jardim, por exemplo, começam a ouvir de novo pássaro, aquele som que ele sempre gostou e que de repente ele abandonou e foi interpretado como depressão, né? Porque ele parou aqueles afazeres, na verdade não está ouvindo, então aquilo não fazia mais parte, né? Não tinha mais importância. Ele volta a ouvir e fala, como assim? Não estava deprimido, não estava ouvindo, né? Isolamento, assim, né? Exatamente. E aí a consulta fica um tom mais baixo, né? Eles começam a ter essa melhora do humor no andar,
por incrível que pareça, o jeito de caminhar melhora, as queixas de que não recorrentes, né, eles ficavam indo em, vai no médico, tô tonto, uma tontura que não tem fim, né, quer dizer, então o aparelho até nisso ajuda, né, esses tais ruídos, né, uns barulhos, alguns trabalharam realmente com ambientes de muito ruído, e aí isso de repente cessa, né, não raro a gente às vezes tira até antidepressivo, né, mas esse idoso para chegar nesse nível é uma família, é um cuidador, mas muito, e médicos foram, toda uma equipe para convencer ele de que aquilo é melhor para ele, não é para nós, né? É para ele. Para nós parece um negócio tão sutil que muda tanto, né? Muda a vida dessas pessoas. Muito. Falando ainda em isolamento, em socialização, e qualquer um dos dois pode responder, né? Esse isolamento social que acaba sendo essa preocupação também maior dos especialistas, dos cuidadores, com essa melhora na comunidade, na comunicação, nas suas habilidades, né, de lidar com os outros também, tem o desafio da ressocialização, né? Você sai de um período ali que nem percebeu, mas esse idoso, esse paciente ficou mais isolado e volta a fazer essas atividades, seja de maneira sozinho, seja de maneira coletiva, né? Também tem a questão do choque, né? Uma readaptação de um novo estilo de vida também. E aí tem que ter um cuidado também especial, né? Acho que a doutora pode falar um pouquinho também de não avançar demais com essa reabilitação para fazer na dose que o idoso e o paciente consiga acompanhar isso também dentro dos seus passos, né? Eu acho que tudo que é pro melhor é mais rápido. Então, assim, quando eles percebem o ganho, né, a vantagem de poder escutar, a alegria estampada, assim, na consulta ele já vem com outro semblante, né? Então a gente tem pacientes que chegam para nós sérios numa consulta, às vezes sozinho, com filho, nem se tratando às vezes com um idoso, porque a perda auditiva ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. E ao colocar o aparelho e ter a noção, né, da amplitude de tudo aquilo que faz parte, que está à sua volta, o sorriso ele brota, né? E a vontade de cada vez mais ser incluído, isso é muito gostoso da gente poder estar assim, né, participando desse processo. Então, é fato, eles começam a ter vontade de estar na questão das reuniões familiares, eles querem estar indo nos grupos, seja grupo de idosos ou nos bailes. Tem uns que já mesmo surdinhos, eles vão nos bailes e com o aparelho eles conseguem, fazem piadinhas e tal, que, né, conseguem escutar a questão das conversas, né? Então eu acho que com relação a essa questão de qualidade de vida é certo, né? Tanto é que o foco do aparelho auditivo seria resgatar essa qualidade, essa questão de relação interpessoal mesmo, né? E autonomia, porque acaba, ele muito idoso, acaba tendo que ir numa consulta com o familiar porque não escuta, então o outro é o intérprete, né? E a partir do momento que ele se sente bem, dependendo, claro, desse grau de perda auditiva, às vezes a gente chama para consulta, o acompanhante fica na recepção, que aí ele já não vê mais a necessidade de estar indo junto. O Dr. Gustavo comentou agora há pouco, né, da melhora da qualidade de vida em alguns pacientes. Você lembra de algum caso assim marcante, um paciente que para você foi muito importante você acompanhar a melhora dele, a melhora auditiva, a melhora da qualidade de vida, que era uma pessoa antes de entrar no consultório pela primeira vez e depois que passou pela doutora Daniele virou outra pessoa? Tem algum vários, não tem como dizer. A realidade nossa é diária, assim, são poucos, existem os casos de fracasso, existem aqueles casos que não gostam. Desistência mesmo. Então, até antes da gente entrar ao ar, a questão eu estava conversando com o Gustavo, então aquele paciente que deixou anos, foi adiando, né, para colocar o aparelho, então para correr atrás do prejuízo desses anos todos de privação, né, sensorial do sentido da audição, e aí colocar o estranhamento é muito grande, então às vezes ele não gosta dessa experiência, ou mesmo quando a gente fala em qualidade de vida, depende muito de uma demanda sociocultural, né, de uma ambição particular. Então, para mim a qualidade de vida, digamos, é ter a relação pessoal, familiar, social, né, um contexto bem maior. Tem pacientes que não, é só poder conversar com a família quando chega em casa, não tem outras demandas. Então, às vezes, viver num silêncio, dependendo daquele indivíduo, basta, né? E ao colocar o aparelho, isso pode gerar um desagrado. Então,
Existem esses casos assim que não seguem com o aparelho, mas a nossa grande maioria, o processo de colocar o aparelho e ele sair do atendimento assim é prazeroso para o profissional. Caramba, como passou rápido o nosso reloginho hoje, já é 2h28, queria agradecer demais a doutora Daniele, né? Acho que foi a primeira vez aqui na CBN, né? Primeira vez aqui, volte mais vezes aí com o pessoal do Instituto Reage, doutor Gustavo, a doutora Vivian aí, que faz um trabalho fantástico, e aproveitando, qualquer dúvida que você ouvinte tenha, pode também entrar em contato com o Instituto Reage, né? Tá de braços abertos para acolher bem aí o seu avô, seu avó, seu pai, sua mãe, né? Aquele paciente idoso que às vezes a gente sabe que, né, que nem todo mundo tem condições de dar tempo, né? Fornecer tempo suficiente no cuidado, no carinho, no tratamento desses idosos. E o Instituto Reage faz um trabalho fantástico. Doutor Gustavo, para quem tiver curiosidade, redes sociais do Instituto, como é que faz para entrar em contato? Os contatos, @Instituto Reage Geriatria, e o Instagram, @Instituto Reage Educação. E no 3031 9915 ou 99120 6206 são os nossos contatos. 3031 9915, então, telefone fixo lá do Instituto Reage. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gustavo. Volte sempre por aqui. Obrigado.